Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que a cada domingo aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, um momento ímpar, porque temos a chance, a oportunidade de dedicarmos alguns minutos em um dia na semana para estudarmos o Evangelho de Jesus. E isso permite que ele chegue em nossas casas, que entre, que sente e que fique conosco, nos ajudando na reforma íntima, nos ajudando em nossa trajetória terrena em que buscamos a superação das nossas imperfeições. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais, e essa água deverá ser ingerida ao término da reunião com muito respeito e com muita fé, para que tenha os efeitos curativos que nós tanto almejamos, tanto necessitamos. Então, participe do Evangelho no Lar. Divulgue o Evangelho no Lar, compartilhe, faça comentários. Vamos todos em uma só corrente colaborar, cooperar com a divulgação dos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos então assim iniciar com a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Então, meus amigos, hoje a mensagem é a 158. Governo interno. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. São palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliando por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem, pelos bons ou maus, do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as ondas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num acelerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida.
O problema fundamental é o de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Emmanuel, analisando as palavras de Paulo e dando um exemplo maravilhoso de como nós devemos governar a nossa casa interior. Procurar a disciplina, procurar exatamente a superação das nossas más inclinações e o desenvolvimento das nossas boas qualidades. Bem, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos conectando com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos para dar início a mais um estudo do vosso Evangelho. Estendei vossas mãos compassivas sobre nós, permitindo que os vossos servidores, os guias espirituais, aqui estejam para nos auxiliar, para nos iluminar nas reflexões que neste momento se fazem necessárias. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos nesse mês de janeiro fazendo o estudo das virtudes. Como a gente já afirmou, as virtudes se encontram todas inseridas em cada um de nós, porque no ato da criação, Deus colocou o germe de todas as virtudes, de todas as potencialidades positivas, do bem, do bom, do belo, do perfeito, para que nós pudéssemos, através do processo reencarnatório, ir desenvolvendo essas virtudes até nos tornarmos um ser virtuoso. Hoje nós temos a virtude piedade. Quando a gente fala em piedade, é bom não pensar naquelas expressões piegas, Ah, tadinho, coitadinho, tão miserável. Não, porque são, de uma certa forma, expressões pejorativas e que não contribuem em nada. Então, a piedade, ela faz parte, no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13. Capítulo 13, ele aborda a questão da prática do bem sem ostentação. E na parte das instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar uma instrução que se encontra assinada pelo Espírito Michel de Bordeaux, sobre a piedade. A piedade, como ele coloca, é o sentimento considerado excelso pela espiritualidade, porque a piedade é parte da nossa emoção, uma emoção interior, que vem compartilhada da humildade, da beneficência, do amor ao próximo, porque a ação que nós chamamos de piedade, se ela não for envolvida no sentimento de amor ao próximo, ou seja, aquilo que a gente faz, que é a prática do bem, que a gente rotula, chama de caridade, que a gente chama de beneficência, se ela não vem envolvida pela caridade, será apenas filantropia, não será beneficência, não será caridade. É o fazer por fazer. Então, esse sentimento considerado excelso,
ele parte do nosso ser, do nosso íntimo, comovidos, condoídos, penalizados com a dor do outro. Então, esse sentimento, ele deve buscar diminuir o infortúnio do nosso próximo, a dor, o sofrimento do nosso próximo. A piedade, ela brota do nosso íntimo e nos impulsiona a fazer o bem, a procurar uma solução para acabar com aquela dor, ou pelo menos diminuir. A piedade, ela envolve uma ação verdadeira, uma ação, mas que esteja envolvida. Essa ação tem que estar envolvida no sentimento de piedade. Às vezes nós não queremos contato com aquele sofrimento. A gente fica olhando de longe, como diz o Espírito aqui da instrução, porque não queremos enfrentar a sensação de perturbação que possa surgir, que possa exatamente perturbar a nossa alegria, aquela alegria existente, muitas vezes irreal. Eu não quero saber, não quero nem ver, não quero me perturbar com isso. E quando a gente fica alheio ao sofrimento do outro, nós estamos agindo de forma contrária ao que Jesus nos deixou, nos orientou. E ele nos orientou a uma caridade sem julgamento, ou seja, ter piedade, ter caridade sem julgamento. Nós somos muito tendenciosos a, diante de um infortúnio, a gente interrogar. Por que isso aconteceu? A pessoa que está pelas ruas, pedindo inclusive um pouco de comida, quantas vezes a gente pode até pensar, mas por que essa pessoa está na rua? O que ela fez? Lembro de uma situação em que o nosso grupo, o grupo anterior ao qual pertencíamos, fazia toda uma ação para reunir recursos, exatamente em função, em prol de muitos irmãos nossos necessitados. E certa vez se encontrou um irmão que disse: não, eu acho que ninguém tem necessidade de se desdobrar para amparar essas pessoas. Quando Deus marca é para não perder de vista. E foi algo realmente chocante, né? Essa pessoa esquecia que Deus marca cada um de nós, não é só aqueles nossos irmãos. Até porque nós não sabemos o amanhã, o futuro. E uma vez também nós estávamos sensibilizados com uma senhora que o filho havia sido preso. E ela estava precisando de ajuda. E também nós ficamos sensibilizados com a dor daquela mãe. Mas teve alguém que disse: foi preso? Boa coisa não fez, senão não estaria preso. Aí eu pensei imediatamente em Jesus. Será que ela iria dizer isso mesmo com Jesus? Que foi perseguido? Que foi preso, torturado e executado? Será que ela ia dizer isso? Iria dizer: boa coisa não fez, porque senão não estaria nessa situação de perseguição, de execução. A gente tem que ter uma avaliação, uma análise mais profunda da proposta de Jesus. Jesus não estabeleceu nenhum critério para se fazer o bem, para se amar. Ele inclusive mandou amar os inimigos, perdoar os inimigos. É uma ação do bem, de caridade profunda e abrangente.
E ela só se faz presente, verdadeira, se tiver a piedade. Eu estou ajudando não porque eu tenho piedade dessa pessoa. Eu estou praticamente sentindo a situação, a dor do meu irmão, a pensar o que é que eu gostaria de receber se estivesse nessa situação. Situação de penúria, muitas vezes de miséria, de ausência de todos os tipos de assistência, de benefício. E quando, às vezes, nesses trabalhos com moradores de rua, se vai conversar, são indivíduos que têm uma família, mas que essa pessoa se desregrou no vício, não teve a energia, a força necessária para sair dessa circunstância, que não recebeu apoio, paciência, piedade da família e o único recurso foi ir para a rua. A gente está dando aqui um exemplo com morador de rua, mas existem tantos e tantos outros, né? De pessoas que se encontram em situações muito dolorosas, que foram pessoas que tiveram emprego, trabalhadoras, e que a vida deu uma guinada, como se diz, e aquela pessoa está ali sem ter recursos. Como já ouvimos de uma pessoa chegar e dizer: saí hoje, deixei só água. Eu não sei se hoje, lá em casa, teremos comida no prato. E não era um viciado, não era uma pessoa viciada, não era uma pessoa desocupada. Era uma pessoa que a vida lhe deu assim uma rasteira e perde tudo e se vê nesse tipo provacional. Às vezes na nossa família, quantos casos, né, podem ter acontecido nesse sentido? Enfim, a piedade, sendo uma virtude, ela não é para ser apenas pontual. Não, ela deve fazer parte da nossa essência. Temos piedade, por exemplo, com as imperfeições do outro, com os erros do outro. Mas nós temos realmente essa viciação de julgar o outro porque está naquela situação, ou então julgar o outro porque tem esse ou aquele comportamento. É uma pessoa, às vezes se diz desprezível, é uma pessoa má, e a gente quer distância. Não estamos aqui dizendo que essas pessoas, a piedade vai fazer com que essas pessoas se reúnam em nossos lares. Mas não, é o olhar, é o sentimento e a busca de uma solução. Uma solução que muitas vezes ela congrega várias pessoas. Nas casas espíritas, os grupos, né, devem fazer isso, congregar vários irmãos em função de um amparo, de uma ajuda, de um serviço a ser prestado àqueles que necessitam, àqueles que estão exatamente numa situação de dor e de sofrimento. A espiritualidade nos diz que a piedade ela é irmã da caridade. E a caridade é a virtude que mais nos aproxima de Deus. E o nosso irmão, o espírito Caibá Schutel, no livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier, ele nos diz que quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatui que venhamos a experimentá-lo igualmente para aprendermos a avaliar a dor do próximo e nos predispor a ampará-lo. Essa indiferença, esse descaso, né, que a gente acha que não nos compete, eu não posso sofrer por ninguém,
A gente não vai sofrer pelo outro, a gente sente a situação, a dor do outro e vai exatamente buscar alguma coisa que possa pelo menos amenizar. Piedade que se expressa através de uma prece, de um olhar, de um abraço fraterno, a possibilidade de ouvir a história do outro, ter a piedade de ouvir, a paciência de ouvir o outro. Geralmente, nós somos levados a situações assim de piedade, expressões de piedade, quando ao nosso redor, na nossa cidade, acontece alguma catástrofe, certo? Enchente, terremoto, desabamento, e as pessoas ficam sensibilizadas, se reúnem e buscam, através da solidariedade, contribuir para amenizar aquela situação. Mas o espírito, esse espírito, não é o espírito, deixa-me ver. Nas instruções dos espíritos, se eu não me engano, não, é comentário do próprio Kardec, que ele nos chama a atenção para os infortúnios ocultos, muito conhecido, né, de todos nós, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz exatamente isso. Diante de determinadas situações catastróficas, esse estado de piedade, de sensibilização emerge, mas é passageiro, porque ainda não foi, essa virtude ainda não foi totalmente desenvolvida. Mas existem infortúnios ocultos ao nosso redor que estão esperando a nossa piedade, a nossa caridade. Quantas famílias se encontram em situação precária, com o mínimo para comer, sem ter a garantia do amanhã, da sua alimento, a refeição é algo indispensável. Quando se chega a essa situação de não ter o alimento, é algo realmente extremamente sério. Se a pessoa, a gente imaginar, não ter, amanhecer o dia e não ter o que comer, e não ter como alimentar os filhos, é algo extremamente doloroso. E ele fala, Kardec fala daquela mulher, uma mulher distinta da alta sociedade, que sai da sua casa, se vestindo modestamente, e vai até uma residência na periferia. Desde o carro fica a uma certa distância e ela vai ali levar alimentos, levar roupa para as crianças, deixa algum dinheiro ali para as despesas mais imediatas, conversa com aquela pobre mãe de família, acalma aquele coração e vai depois até o hospital, onde o chefe de família, o chefe daquela família está doente e está internado. E ela leva o consolo, ela leva notícias da sua família, dá ânimo àquela pessoa que está ali sem poder prover o sustento dos filhos, porque está doente, está enfermo. Então, é uma ação de caridade. É, sem dúvida, uma ação envolvida em piedade. Ela teve piedade, embora ela estivesse numa situação diferenciada, fosse uma pessoa da alta sociedade, tivesse muitos recursos, mas ela ela se condoía, se sensibilizava diante do infortúnio alheio. São os infortúnios ocultos que existem por aí nas nossas periferias, nos casebres, né, que ainda existem. E em outras situações também, até na nossa parentela, a gente identifica pessoas
que atravessam, que vivenciam os infortúnios ocultos, como Kardec coloca aqui no Evangelho. E são chamamentos que existem para todos nós. Os infortúnios ocultos, nós não podemos menosprezar aquele que está pelas ruas, nas praças, que bate a nossa porta pedindo um pouco de comida, e a gente muitas vezes não quer dar porque acha que são pessoas incorretas que estão ali pedindo, mas estão querendo ver, analisar a situação da nossa casa. A gente começa a criar, muitas vezes, fantasias, né? E quando, na verdade, é alguém que já não aguenta mais o estômago vazio. É uma pessoa drogada. Essa pessoa passou a noite se dogrando, a gente vê pelo rosto. Coitado, é um necessitado. E como é um necessitado? A gente sabe que não é fácil entrar na droga, mas sair é muito difícil. E o que é pior, dizem que quando passa o efeito da droga, a pessoa fica devastada e fica realmente sentindo a necessidade aguçada de se alimentar. Então, meus amigos, a gente tem vamos assim dizer, uma situação vasta, né? Uma situação com muitos e muitos casos em que a vida nos exige a paciência e a piedade. Piedade do outro, mesmo que o outro seja aquele impregnado de maldade, aquele que gosta de fazer o mal, que persiste em fazer o mal, não quer sair. Imagine que situação desse nosso irmão. Que danos ele está criando para ele mesmo. Ao desencarnar, passará por muito sofrimento, por muitas dificuldades. E terá que voltar em situações restritivas, né? Em situações dolorosas, para poder transformar todo o mal. Porque a dor e o sofrimento é o resultado do que ele é, do que ele fez, do que ele realizou. E a lei permite que ele retorne para se corrigir, para vencer a si mesmo, para depurar do seu ser, do seu eu, a energia negativa que o conduziu a tantos erros, a tanta maldade. Então, é um necessitado, sem dúvida, e que a piedade, que necessita de piedade, que necessita de caridade, de paciência, de misericórdia, da mesma forma como Deus age para conosco, para com os nossos erros, com os nossos crimes, as nossas faltas. Deus age com piedade, com misericórdia. Então, meus amigos e meus irmãos, a mensagem é essa de hoje. Nós podemos depois, cada um, fazer as suas reflexões com base no Evangelho segundo o Espiritismo, com a instrução do Espírito Michel de Bordeaux. E possamos nos motivar a desenvolver essa potencialidade que é a piedade. Vamos agora fazer as nossas vibrações, vamos emitir pensamentos, sentimentos em conexão com o Altíssimo, pensando no amor, no perdão, na fé, na esperança, para que ondas vibratórias cheguem até nós e possam se espalhar até os nossos irmãos necessitados.
Vamos aproveitar para agradecer a Deus, nosso Pai, pelas bênçãos que nos são concedidas. Senhor nosso Deus, mais uma vez, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pela solidariedade dos povos, nesse momento de tanta agitação, de tanta ganância, de tanta ambição. Rogamos, Senhor, por toda a humanidade. Rogamos pela doutrina espírita para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos, Senhor, por todos os enfermos, físicos e espirituais, que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nas casas de repouso, pelas ruas em seus lares, para que encontre o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Senhor nosso Deus, recebei as nossas rogativas, estendendo vossa graça sobre todos nós, para que venhamos a ficar fortalecidos, com nossas forças renovadas, a fim de caminharmos em busca da nossa evolução, com fé e esperança. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.